Olá, amigos da GoAir. Hoje, eu e o jornalista Celso Arnaldo estaremos entrevistando o mais premiado publicitário de todos os tempos no Brasil. Fundador da W Brasil e da W Macan, confira nossa entrevista com Washington Oliveto. Boa tarde, Washington. Boa tarde, como é que estão vocês por aí? Estamos aqui em tempo de pandemia, de Covid-19, estamos aqui respirando aqui e tentando encontrar caminhos. Vamos ver aí, Celso Arnaldo, vamos fazer esse ping-pong começando com você. Vamos lá, que prazer rever Washington, depois de algum tempo. Prazer é meu. Você foi para Londres e esqueceu dos amigos aqui. Tudo bem? Tudo bem, tudo direitinho. Eu vou começar com uma pergunta básica. Washington, a exemplo do primeiro sutiã, a primeira pandemia, a gente nunca esquece. Olha, realmente, pandemias para mim eram fatos literários, né? Eu tinha lido sobre a gripe espanhola, mas não conhecia nada disso, não. E tem sido inesquecível. No caso da minha geração, particularmente como brasileiro, eu acho que tem um assunto curioso para a gente pensar. A minha geração teve um momento muito dramático, sob o ponto de vista político, na ditadura militar. Aquilo era complicado, existia repressão, o AI-5, essas coisas todas, amigos que eram presos, enfim, uma confusão danada. E a minha geração, anos depois, teve um problema de saúde para enfrentar, que foi a AIDS, onde também eu perdi amigos como Cazuza e outros. Agora, eu não imaginava que iria viver um momento onde um problema de saúde e de política se misturassem, como eu tenho acompanhado no Brasil. Isso eu acho bastante estranho. Eu escrevi um artigo que saiu na Folha de São Paulo de hoje, que fala um pouquinho disso em termos diferentes. Mas se vocês tiverem a oportunidade, dê uma olhada. Perfeito. Washington, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que está o confinamento teu, você e família aí em Londres? Como é que você está convivendo aí com essa quarentena que deve estar já em torno de uns 80 dias? Bom, aqui aconteceu inicialmente um erro muito parecido, o Boris cometeu um erro muito parecido com o do Trump nos Estados Unidos e do Bolsonaro no Brasil. Ele não acreditou na necessidade da quarentena, quando é cientificamente provado que para esse problema não existe nenhuma outra solução. Então, a quarentena aqui começou tarde, e por isso os casos se proliferaram. O próprio Boris, 5 dias depois de ter decretado a quarentena, pegou o coronavírus. O que aconteceu de bom aqui, vamos chamar bom, sendo que nada é bom numa situação dessas, mas, primeiro, ele decretou a quarentena, todo mundo passou a respeitar absolutamente. No outro dia, aqui na minha casa, eu recebi um folhetinho muito curtinho, dizendo como eu devia me comportar, eu e minha família, dizendo que eu só deveria sair para o estritamente necessário, como comprar comida, farmácia, isso e aquilo, mas que, por outro lado, eles recomendavam que eu não deixasse de diariamente fazer uma caminhada nos parques, respeitando a distância de 2 metros, não indo em mais de 2 pessoas, mas porque essa caminhada é importantíssima para a saúde. Então, eu, nesse período, eu tenho ficado muito em casa, tenho trabalhado muito na
coisa de home office, tenho feito milhares de coisas, mas nesse período eu todos os dias andei entre 6 e 8 quilômetros por dia. A gente está praticando cozinhar melhor e usando as estruturas de delivery que são muito boas, estão cada vez melhores. A gente está convivendo muito entre nós, lendo muito, vendo filme, ouvindo muita música. Então, a gente está pilotando direitinho o episódio. Não é uma alegria, não é uma ansiedade, mas vai bem. Como é que a Antônia e o Theo estão lidando com esse isolamento? Dentro de casa, sem escola ainda? Olha, estão lidando espetacularmente bem. Eles se adaptaram muitíssimo bem com a escola online. Estou muito feliz com isso. Estão, inclusive, num período de vida onde eles agora já começam a se cobrar resultados, e estão tendo resultados bons. Eles eram menos adeptos, apesar de terem direito às caminhadas. Eu sou o fanático das caminhadas, porque eu faço caminhadas ou no parque ou na beira do rio. Eu, aliás, diria que depois desses dias todos, eu vi algumas coisas de uma Londres vazia que eu jamais imaginei que fosse minha vida. Eu pesquisei a cidade mais, aprendi mais, tem sido interessante. Mas eles estão muito bem, eles estão convivendo bem com isso. Agora já começou a coisa de algumas visitas dos amigos, começou uma pequena abertura das lojas, abrem a maioria dos restaurantes, cinemas. Eu estou viajando amanhã cedo com a Antônia para o sul da França, porque eu posso trabalhar de lá, e ela terminou as aulas ontem. E a Patrícia está indo na terça-feira que vem com o Theo, porque o Theo ainda tem uma última apresentação dele aqui, e o Wi-Fi lá no sul da França não é tão bom, não pode falhar. Washington, me fala uma coisa. Como é que você está vendo os novos rumos da publicidade? Vai ser uma propaganda mais humana, menos vendedora? Como é que você está sentindo? Para que lado vai caminhar a publicidade depois do Covid-19? Bom, vamos dividir isso, né? Nesse momento, uma dúvida que a gente não precisa ter é que a publicidade no período do Covid, e creio eu também depois, um bom tempo, ela tem que se preocupar mais em informar do que vender. Ou seja, tem que ser uma publicidade mais informativa, mais generosa com o consumidor e menos a tentativa de venda. Quem que está fazendo isso hoje, Washington? Você tem alguma empresa que está tendo uma comunicação seguindo esse caminho? Olha, no mundo inteiro tem. Eu vou dar um bom exemplo. Teve aquela primeira live com a Lady Gaga, e aquilo impressionava muito num ponto de vista. Todos os anunciantes que participaram daquilo, e investindo bastante, todos passaram informação. Nenhum fez processo de venda. E mais do que isso, pela primeira vez, dois anunciantes extremamente competidores, que são a Coca-Cola e a Pepsi-Cola, estiveram como patrocinadoras de um mesmo evento, juntas e com mensagens muito parecidas, mensagens de prestação de serviço. A verdade é o seguinte, já se falava muito na tal história de publicidade com propósito, mas naquele momento, a maior parte dessas peças tinha como propósito, no fundo, ganhar um prêmio. Uma certa fazeção de média com júris. E aquela coisa do propósito, ou ela é verdadeira ou ela não funciona mesmo.
Ao contrário, é um momento para o anunciante ser oportuno na prestação de serviço, e jamais oportunista. Então, isso é a coisa da comunicação. Aí a gente tem o quadro das agências, com quem eu tenho conversado muito com amigos, particularmente da Europa, de grandes grupos, de agências grandes, de agências pequenas, de agências que fazem parte de uma holding, de agências independentes. Um ponto de vista em comum, opinião de todos. Nesse momento da pandemia, os clientes só quiseram conversar com 2 tipos de profissional das agências. O cara que manda nas agências e o cara que criou as ideias. E isso deixa muito claro que vai mudar o negócio das agências depois da pandemia. Eu não tenho muita dúvida, aliás, quase não tenho nenhuma dúvida de que as agências vão encolher em número de pessoas, ou seja, vão ficar os que têm as ideias, os que mandam no negócio, os que geram negócios, e as gorduras vão ser eliminadas. E as agências também vão diminuir de espaço físico, porque elas vão ter menos gente e mais gente trabalhando em casa. Então, essas 2 mudanças devem ocorrer. Austin, eu li uma entrevista sua recente, acho que já durante a pandemia, dizendo que já antes da pandemia, a publicidade, a seu ver, precisava se reinventar. Eu estava numa fase de um certo marasmo, uma repetição de ideias, de conceitos. E isso presume que depois da pandemia isso vai ter uma força ainda maior, né? Essa tua impressão de que nós vamos ter que nos reinventar, né? A publicidade estava, antes da pandemia, precisando se reinventar. Agora vai ter que se reinventar. A gente vai ter que botar essa reinvenção no quadrado. A verdade é a seguinte, as agências, por exemplo, em maior ou menor proporção, no mundo inteiro, em alguns países menos, em outros mais, estavam gordas, precisando de ir para um spa, no mínimo por uma questão de estética. Agora elas vão ter que ir para o spa por uma questão de sobrevivência. Vai ter que... Você imagina que a quebradeira vai ser geral, tanto em nível mundial como no Brasil, das agências? Vai desaparecer as pequenas e médias? Vai somente sobreviver os grandes grupos de comunicação? Não, eu te diria que tudo que a gente conversa conduz para que sobreviverão os grandes grupos com dificuldades e as agências independentes de grandes ideias. A turma do meio disso é que vai sofrer mais. Aqui na Inglaterra, isso já vem um pouco melhor pilotado. O tamanho do problema é um pouco menor, apesar dele existir. No Brasil, por exemplo, eu acho que as dificuldades serão maiores, porque isso não estava pilotado anteriormente. Uma outra coisa que está acontecendo em relação aos grandes grupos, e conversando com um monte de amigos, eu vejo que está cada vez mais claro, é que agora a tal ideia da globalização, em alguns momentos, começa a ser colocada em xeque no negócio da publicidade. No seguinte sentido, nesse momento já, particularmente os grandes grupos, estão começando a revisitar as suas estruturas. Olhar quem fica, quem não fica, com quantas pessoas vamos ficar, quantos vamos ter, o que é uma tristeza, né? Nunca é bom demitir pessoas, mas é o que eles já estão começando a fazer. E um ponto de vista que fica muito claro quando eu digo da globalização em xeque é o seguinte: qualquer gestor de uma agência mundial e ligar para o diretor-geral dele na Espanha, na França ou na Alemanha, em qualquer país,
dizendo, olha, a gente vai precisar segurar muito nossos custos, vamos ter que enxugar a agência, precisamos demitir umas pessoas. Ele vai ouvir uma coisa idêntica de todos. Cada um, por melhor que sejam os profissionais estrangeiros que ele tenha trabalhando naquela agência, ele vai preservar os seus locais. Então, os espanhóis vão preservar os espanhóis, os franceses, os alemães, e isso já está acontecendo. Washington, eu li uma outra declaração sua falando que, além das agências grandes que têm fôlego para suportar, talvez, esse período, as agências independentes têm uma chance grande também de permanecer no mercado justamente por causa da criatividade, né? Como é que isso se expressa na prática? Se expressa em campanhas, em anúncios? Como é que isso se traduz? Isso se expressa na prática de uma maneira, no fundo, muito simples. Essas agências menores, elas terão os seus personagens principais, que são os seus sócios, os seus dirigentes, que por terem talento e ganharem respeito, vão ter a possibilidade de ter um contato mais direto com os dirigentes dos clientes. A partir do momento que você elimina o excesso de reuniões, o excesso de hierarquias, você agiliza as decisões, você aumenta as possibilidades de maior criatividade, maior atrevimento. Porque existe uma brincadeira antiga, né? Que se falava em agência de publicidade, que eram agências e clientes cheios de ninguém. Aí você dizia, como é que foi a reunião? A reunião foi com ninguém. E o que aconteceu? Ninguém gostou. E aí não mudou para lugar nenhum. Assim como boa parte das reuniões no negócio da comunicação, nos últimos anos, são reuniões que foram feitas, no máximo, para marcar uma próxima reunião. Era o resultado. Então, tudo isso vai começar a desaparecer. Você acha que ainda tem alguma chance de, num futuro próximo, surgirem na publicidade ícones tão poderosos como o Primeiro Sutiã, como o Garoto Bombril, como o Cachorrinho do Amortecedor? Há alguma chance disso acontecer? Eu acho o seguinte, que não só há alguma chance, vai demorar algum tempo, mas não só há uma chance, como isso será fundamental. A publicidade é uma atividade cíclica, né? Onde ela muitas vezes ela representa a criação do novo, outras vezes a recriação do já existente. Coisas que, quando bem feitas, são igualmente merituosas. De vez em quando, a publicidade vai ladeira abaixo, e nos últimos anos ela tem ido bastante. E o que acontece? Vai ser fundamental para a publicidade sobreviver, e ela depende da sobrevivência e o sucesso dos clientes, que ela volte a ser criativa e inventiva. A única dúvida que a gente não precisa ter é que aconteça o que acontecer, quem continuará mandando no negócio da comunicação é a grande ideia. Sem uma grande ideia não acontece nada. Em cima disso que você está colocando, quem que você vê aí dos novatos, os novos, os golden boys da publicidade brasileira, esses novos talentos que você admira, que seria uma aposta tua, que realmente vão se transformar em grandes publicitários? Os novos que estão chegando aí, você tem algumas referências, já que você pode já sinalizar para nós? Olha, alguns já estão até em cargos de direção, então seria até injusto citar só esses, porque aí eu estaria injustiçando outros. Mas eu vou dar, por exemplo, um exemplo de 2 profissionais brasileiros da nova geração que resolveram vir
trabalhar em Barcelona. O Marcelo Conde e o Wave, dois profissionais absolutamente brilhantes. E hoje estão em Barcelona porque se decepcionaram com os quadros da publicidade brasileira. Como eu disse, a coisa é cíclica, então tem alguns momentos que fica bem mais difícil para os novos talentos. Mas também eu não tenho dúvida, Roberto, que na publicidade, na comunicação, não vamos chamar só de publicidade, porque o negócio é muito mais amplo. É muito mais amplo. O negócio é um negócio de comunicação. Quem tiver talento, alguma sorte, trabalhar muito, sempre terá oportunidades. Nesse momento é mais difícil, a gente brinca. Eu brinco com queridos amigos meus, como o Marcelo Serpa, que está no Havaí, o Fabinho Fernandes, que está em São Paulo. A gente brinca entre nós que se a gente se adora, né? A gente poderia fazer uma agência nós três amanhã, mas a gente tem sérias dúvidas a respeito de se o que a gente sabe fazer é o que o pessoal quer comprar nesse momento, pelo preço que a gente gostaria de vender. Então, esse é um momento difícil até para todos, mas oportunidade para os mais jovens. Uma coisa que deve acontecer também é que o profissional individual, o profissional freelancer, ele vai começar a existir trabalhando na casa dele, atendendo pequenos anunciantes e desenvolvendo negócio. A gente precisa pensar até que todos os anunciantes um dia foram pequenos na vida. E dependem de um brilhante trabalho para ficar grandes. Sem dúvida. Boston, eu que sou um egresso, sou um filho do jornalismo impresso, trabalhei na revista Manchete 27 anos, depois na Governo muitos anos, e eu fico muito desacorçoado, né, como se diz, ao pegar um jornal como a Folha, dependendo do dia, você percorre um caderno inteiro e não tem um anúncio no jornal, é apenas reportagens e matérias. Revistas também têm muita dificuldade hoje. Você vê algum futuro ainda no material impresso? Vejo, sim. Vejo, eu acho que, particularmente aqui em Londres, isso tem sido muito bem trabalhado. Acho que no Brasil aconteceu nos últimos anos uma luta de classes entre online e offline e não teve vencedores, só está tendo perdedores. Porque a gente precisa raciocinar que o surgimento de algo novo não elimina o que era bom já existente. As coisas têm que se autocomplementar. O Brasil não se lutou muito por isso. Aqui, sem dúvida nenhuma, tanto que os jornais, mesmo lutando com algumas dificuldades, sobrevivem muito bem, muito bem. Uma mídia que vai muito bem aqui e que vai bem no Brasil nos últimos anos é o rádio. Vai muito bem. A televisão aberta continua bem, a televisão por assinatura também está bem, e as revistas criaram espaços dignos e maravilhosos de sobrevivência, muito inteligentes. Existe uma loja que ela existe no online. Eu recomendo que vocês, que são olhar. Ela chama Mag Culture. Mag de Magazine, Cultura. O slogan deles é We Love Magazines. E é uma loja que tem tudo que tem saído de novo de revistas na Inglaterra e no mundo. E teve projetos de comercialização também muito interessantes e muito inteligentes, que tudo também está muito em cima de grandes ideias sempre, né? O glorioso Time Out, quando eu vim para Londres na primeira vez da minha vida, muito garoto, se você não comprasse a Time Out, você não sabia o que fazer. Na Time Out, que tinha os restaurantes,
os shows de jazz, o teatro, tudo isso. Time Out é assim, uma mãezona da New York, ou da Virgínia São Paulo. Veio para São Paulo, veio para o Brasil e não deu certo, né, Washington? Fizeram um trabalho aqui e a coisa não virou. Agora, a Time Out, que aqui sempre foi uma religião, a partir do momento que ela foi para o online, evidentemente que a venda dela em banca foi caindo. Eles não desistiram do material impresso. O que eles fizeram? Aprimoraram o online, mas tiraram a revista, que era vendida com bancas, tiraram a revista das bancas, chamaram o anunciante, diz, olha, é o nosso anunciante, minha revista impressa, certo? Um anúncio casado entre a revista impressa e o online, e a revista impressa vai ser mais vendida, mas a gente está multiplicando a tiragem dela. Porque agora a gente não vai vender mais, a gente vai distribuir na entrada dos metrôs. Legal. Com isso, os anunciantes continuaram, a tiragem aumentou e a Time Out está gloriosamente sobrevivendo. As revistas dos jornais, como as revistas do Sunday Times, ou como a do Financial Times Weekend, continuam muito prósperas, com muitos anúncios, com tudo. Não houve essa briga. E, por outro lado, o mundo da internet está muito próspero aqui também. E aqui, eu acho, aqui em São Paulo particularmente, mas no Brasil inteiro, a gente assiste, os mais velhos, com muito pesar, né? Assiste um fenômeno que não se julgava possível e viável, o fim das bancas de jornal, né? As bancas que não fecharam, claro que aquelas bancas grandes, enormes, né, multifacetadas, mas as bancas que não fecharam se tornaram hoje banca de variedades, né? Banca de miniaturas de carro, cigarro, sei lá. Como é que você vê esse fenômeno? Nós que somos dessa geração da banca de jornal em cada esquina. Como é que está em Londres? Como é em Londres isso aí? Meio minuto aqui fora? Meio minuto. Claro. Ok. Alô? O Washington permite tudo, né? O Washington, a gente tem que dar essas aberturas, porque é o mago da publicidade brasileira, um dos mais premiados publicitários em todos os tempos no Brasil, né? Então a gente já estive na casa dele em Londres, entrevistando ele em Londres, inclusive ele me levou, fiz até uma entrevista numa loja de vinhos, onde ele abastece a sua adega, e eu fiz uma entrevista muito interessante, ele me mostrando rótulos consagradíssimos e tudo mais. Ele, o Boni também, quando está em Londres, eles vão nessa loja, e ele realmente é muito bem-vindo nessa loja de vinhos. Foi uma entrevista bacana e tudo mais, e hoje virou um grande torcedor do Tottenham, né? Parou de... Né? O Corinthians londrino, né? Então ele meio que esqueceu o Corinthians por enquanto, e ele já comprou um carnê, vai assistir com os filhos todos os jogos do Tottenham. Ele está bem fronhado aí na torcida londrina com o Tottenham. É interessante. E quando eu estive aí com ele, nós tivemos a oportunidade de ir para Liverpool, assistir um jogo de Brasil e Croácia, que foi finalista da Copa do Mundo. E estivemos lá assistindo o Brasil e Croácia. O Brasil ganhou de 2-0 da Croácia, e essa Croácia que acabou disputando a final com a França. E o Brasil ficou pelo caminho. Então, um estádio fantástico, o estádio do Liverpool, um estádio histórico. E foi realmente uma experiência muito interessante, você sair de trem de Londres e até Liverpool. Então, foi uma experiência bacana, antes da Copa do Mundo na Rússia, essa visita a Liverpool junto com o Washington, fomos de trem, foi realmente uma viagem marcante. Costa, o Roberto falou várias vezes, você é o mais premiado publicitário brasileiro, sobretudo em Cannes, você era um rei de Cannes. O Festival de Cannes, para quem não sabe, é o Oscar da publicidade.
Eu li uma declaração tua, muito sugestiva, uma tirada genial, dizendo que nos últimos tempos, em Cannes, qualquer um podia ser atingido por um prêmio. Tal modo como o festival se encaminhou. Meio popularesco, meio comercial demais. O que aconteceu com Cannes? O que aconteceu, no fundo, em resumo, é muito simples. Cannes, quando começou, era um festival sem fins lucrativos, patrocinado pela família Rothschild, que era dona de 90% dos cinemas na Europa, e que queria fazer um festival de cinema publicitário para melhorar a qualidade dos comerciais que passavam no cinema deles. Isso foi em 1953, e é curioso que o primeiro festival de Cannes foi em Veneza. Daí os prêmios serem os leões, que são reproduções dos leões da Peça San Marco. Eu mesmo, quando ganhei o meu primeiro leão, o festival ainda era em Veneza. Depois o festival foi crescendo, e a estrutura hoteleira de Veneza não suportava o festival. E aí se passou para Cannes, que além de tudo é a cidade para se fazer um festival, porque a Croisette é uma avenida onde todos se encontram. O festival continuou durante anos sem fins lucrativos e com poucos prêmios e um evento da elite, o primeiro time da publicidade mundial. No final dos anos 80, um pedaço da família Rothschild quebrou. E era o pedaço que pagava o festival sem fins lucrativos. Aí o festival foi meio que comprado por um senhor, Roger Axuel, que tinha que ganhar dinheiro com aquilo. Começou a multiplicar o número de prêmios para multiplicar o número de pessoas que iam, começou a obter descontos nos hotéis, acordos com prefeituras, aí começou a mudar o número de mídias no festival, era um festival só de cine publicitário, né, comerciais, botou primeiro a mídia revista, depois outras, aí as mídias foram se multiplicando, e aí o festival começou a, na minha opinião, administrar mal a sua ambição. Com a ambição de ganhar dinheiro, ele foi perdendo prestígio. Alguns anos atrás, o Roger Axuel, que tinha comprado aquilo por nada, vendeu o Cannes para um grupo de consultores da Accenture. E ele ganhou muito dinheiro com isso. E esse grupo aumentou a sua ambição e começou a acrescentar em Cannes palestras de artistas, shows, uma série de outras coisas. Então, o documento publicitário deixou de ser a coisa mais importante. E também vamos comentar o seguinte, né? Na época do auge de Cannes, você não tinha a internet que te permitia conhecer de um dia para o outro o que tinham feito em outro país. Então, aquela semana de Cannes era a semana onde nós poderíamos conhecer o que os outros países tinham feito. Hoje não, hoje todo mundo já sabe disso. E aí o que aconteceu? O festival hoje distribui prêmios, que é uma loucura, foi perdendo realmente o prestígio na tropa de elite do negócio, até porque todo mundo hoje não é prêmio Cannes. E nos 4 últimos anos, os grandes grupos começaram a contestar o festival. Curiosamente, os grandes grupos não eram os grandes ganhadores do festival na época que ele era elite da elite. Eram as agências mais criativas e pronto. Depois, os grandes grupos entraram para valer no festival e começaram a investir nisso. Começaram a criar agências dentro das agências para criar publicidade só para o festival, para ganhar os prêmios. E os grandes grupos começaram a convidar os seus clientes para irem a Cannes. Que até eticamente eu acho discutível você
convidar um cliente teu, pagando as despesas para fazer uma viagem para outro país e tal. Mas começou a acontecer isso. E isso foi inchando o festival. 3, 4 anos atrás, os grandes grupos começaram a achar que esses custos estavam muito altos. E começaram a contestar Cannes um pouquinho. Esse ano passado, o festival já lutou com algumas dificuldades. Esse ano, que é o primeiro ano que o festival não será presencial, ele está acontecendo agora por internet, eu acho que vai ser muito definitivo para as dimensões e para o futuro dele. Até porque a categoria eventos com palestras, isso e aquilo, surgiram coisas tidas como mais modernas por preços menores, como, por exemplo, aquele evento anual de Austin, que é um evento criativo que acontece lá. Washington, deixa eu uma pergunta, o que você mais sente falta do Brasil? É assistir os jogos do Corinthians, aquela picanha do rodeio, fatiada, ou aquele bacalhau alagareiro lá do Bela Cinta? O que você está mais sentindo falta? Ou o próprio Tottenham, que você é um torcedor do Tottenham hoje, comprou carnê e tudo mais. Como é que você está convivendo com essas saudades aí? Me fala para nós aí. Eu sinto falta de absolutamente tudo do Brasil, porque eu acho que o que caracterizou a minha vida foi sempre ser um consumidor de informação e de vida de todos os núcleos sociais. Então, eu sinto falta da coxinha do frangó e da comida do fazano. A picanha fatiada do rodeio, ou picadinho do Bela Sintra, mas sinto falta também do Bracarense no Rio de Janeiro e do Paulette, onde tem a melhor empadinha do planeta. Sinto falta do contato de shows da música popular com amigos meus, desde em grandes casas de shows até em um lugar que eu frequentava ultimamente no Rio de Janeiro, chamado Beco do Rato, que é uma casa de samba monumental. Então, eu sinto falta do Corinthians, obviamente, sinto falta de sacanear os palmeirenses, sinto falta de tudo, mas eu sinto falta principalmente dessa mistura de cores, sabores e raças, que é única do Brasil. Isso é o que me faz muita falta. Aliás, Washington, você citou alguns pratos algumas delícias aqui de São Paulo, do Rio, que você já está habituado, né? E, em contraponto, Londres é tida como a antigastronomia, não há uma gastronomia inglesa de respeito, né? Além do fish and chips, não existe nada que possa dizer isso é inglês e é consagrado. Como é que você se vira aí, gastronomicamente falando? Não, digamos que você está falando do prato estruturalmente inglês, mas, sob o ponto de vista de qualidade para comer, Londres hoje é melhor que Nova York. Londres tem de tudo, de tudo, de tudo. Eu aprendi uma coisa aqui em Londres, inclusive, a tal mitologia de que não se comia bem em Londres, um pedaço era verdade, o outro pedaço é que as pessoas conheciam mal Londres, e onde se comia muito bem em Londres eram lugares quase que inacessíveis. Vou dar um exemplo. O Scott's é um dos grandes restaurantes de peixe do mundo. O Scott's é um restaurante, no mínimo, no nível do Bernardin em Nova York. E o Scott's tem mais de 100 anos, mas só os ingleses ricos e badalados conheciam. O Wilton's é outro restaurante incrível que tem mais de 150 anos. O River Café tem mais de 60 anos, mas não eram muitos. Nos últimos anos, primeiro, vieram para cá todos os asiáticos. Então, você tem Zuma, o Mu, você tem restaurantes asiáticos incríveis. Você tem casas de carne de um padrão fora de série. Eu diria que na categoria casa de carne,
A única casa de carne que ganha de qualquer uma aqui em Londres é o Peter Luger. Nem é a carne, é por causa do Peter Luger, que é uma identidade. $30. Custa $130 o steak lá agora. 130. Você tem todas as áreas restaurantes excepcionais em Londres. E te diria mais também. A gente tem acompanhado isso agora no período do lockdown, não só no delivery. As compras aqui em Londres são espetaculares na área de gastronomia. Washington, me fala uma coisa. Você sempre foi e é um apaixonado pelo futebol e corintiano, né? Inclusive tem até livro publicado e tudo mais. Quem foi, na tua opinião, o melhor? Sócrates ou Rivellino? Mais genial? Mais completo o Sócrates, mas ele não queria. Ele não queria. O Sócrates não tinha a mínima dedicação física, preparação, tudo que precisaria um jogador com o talento dele. O Magrão era uma coisa toda estranha. O Magrão inventou aquele toque de calcanhar porque ele tinha o pé pequeno e era muito alto. E ele não conseguia virar, então ele tocava de calcanhar, senão ele caía, quando era garoto já. O Magrão tinha tanta preguiça de fazer ginástica que ele escolhia o lado do campo que tivesse na sombra. Jogava pelo lado da sombra. E o Riva não. O Riva é um fenômeno de esforço e um talento absoluto, a ponto, inclusive, de ser o ídolo do Diego Armando Maradona. Mas eram jogadores diferentes, absolutamente. O Sócrates, viu, Austin, Roberto? O Sócrates foi vendido para a Fiorentina, você se lembra disso, né? Sim. Em dado momento, e nós tivemos a ideia de convidá-lo para ir até a Casa da Manchete, nos dar uma entrevista, como a última entrevista dele no Brasil. Ele veio para um almoço, sentou-se à pérgola e começamos a bater papo e ele tomando cervejinha, latas de cerveja. Eu fiquei impressionado com a fúria com que ele bebia aquela cerveja, com a sangue, e numa brincadeira, chamei o nosso garçom Silva, o famoso folclórico Silva, da Casa da Manchete. Falei, Silva, por favor, faz um favor para mim. A partir de agora, você começa a contar quantas latinhas você serve para o Sócrates. Tá bom, Celso. Passaram-se 2, 3 horas, o almoço acabou, nem lembrava mais disso. O Silva me procurou, falou assim, você quer saber o número? Falei, claro, Silva, quanto foi? 39 latas de cerveja. Ele ficou 1 ano na Itália só, né? Não durou mais que isso. Na Itália a história era outra, porque na Itália, na época, o Magrão, apesar de casado, tinha uma namorada no Brasil e ele vinha com frequência para o Brasil. Frequência assim, uma vez por semana, na véspera do jogo. E ele não estava feliz, nós fizemos uma coisa que foi muito divertida. Em 83, a seleção brasileira estava excursionando pela Itália e naquele ano o Festival de Cannes ainda era alternado, era em Veneza. E eu estava em Veneza, liguei para o Magrão, ele era o capitão da seleção. Falei, o que você vai fazer depois que acabar os jogos? Não sei nada, estou eu, Regina aqui e tal. Falei, vem aqui para Veneza. E olha, nos 3 dias que ele ficou lá em Veneza, nós mudamos o horário de fechamento do bar do Hotel Excelsior. O bar do Hotel Excelsior fechava todas as noites, 1h30 da manhã. Nós dois lá passou a fechar assim. Alguma perspectiva, alguma possibilidade, alguma tendência, algum desejo de voltar ao Brasil? A morar aqui? Não, mas isso já era uma decisão anterior. Na verdade é o seguinte, né? Eu tenho o privilégio de poder voltar. Agora não, por causa da pandemia, eu optei por não ir, porque recomendado por amigos médicos até. Mas eu tenho o privilégio de não ser um exilado. Eu moro aqui porque quero morar, porque é um prazer para mim trabalhar aqui e ver meus filhos estudando aqui, que era a prioridade.
E tenho o prazer de poder ir para o Brasil com muita frequência. Sob o ponto de vista de voltar a morar no Brasil, eu não pretendo, não. Eu fico até muito na dependência de qual vai ser a escolha de universidade dos meus 2 filhos daqui a 2 anos. E eu, cá entre nós, torço para ser aqui em Londres, mas não seria ruim também se for em Nova York, que são as dúvidas deles. Eles falam inglês com sotaque britânico já, não? Eles vieram para cá falando muito bem e agora não só falam muito bem, como me corrigem o tempo inteiro, o que é insuportável. Washington, obrigado por esse bate-papo com os amigos da GoAir. E estando em São Paulo, você, né, estando em São Paulo, vamos combinar um almoço, eu, você, o Celso, tal, para tomar um vinho, apesar do Celso não beber, só bebe água com gás, mas é um prazer muito grande recebê-lo aqui em São Paulo. Obrigado por esse bate-papo. Coxinha no frangó. Coxinha no frangó, ou então aquela picanha do rodeio. Meu convidado, Washington Oliveto, obrigado por tudo, tá aí, e agradeço, a gente vai se falando, amigão. Um abraço, tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, uma boa tarde a você, tchau.